Em meio às montanhas que abraçam o sul de Minas Gerais, a cerca de 1.600 metros de altitude, encontra-se um pedacinho da Europa no Brasil, Monte Verde, conhecida como a Suíça Mineira, que com seu clima ameno e arquitetura alpina encantam visitantes. Mas é na arte que a verdadeira magia acontece. O Bauernmalerei, tradicional arte alemã, floresceu aqui, criando uma fusão única entre raízes europeias e o espírito acolhedor das terras mineiras. Os alemães, por terem assim 6 meses, né, de neve na cidade, eles não tinham opções de colorir a cidade assim, né? Eles não tinham. A ideia deles era trazer o colorido para dentro da casa, principalmente porque as madeiras escuras e aquela coisa de ter que ficar dentro de casa. Então eles faziam isso para colorir mesmo, né? Por isso o Bauer é tão colorido, vermelho vivo, amarelo, muito colorido, para trazer cores para dentro de casa, para dar aquele ar de alegria dentro de casa por causa da neve, né? Bauernmalerei é uma junção de duas palavras, Bauer, camponês, Malerei, pintura. Então é uma pintura camponesa. Da onde ela veio? Ela surgiu na Alemanha após a Guerra dos 30 anos, no século XVIII. Então, como a cidade, muitos vilarejos ficaram destruídos, né, com a guerra, eles tinham que depois reconstruir as vilas, né? E aí o que acontecia? Quem tinha dinheiro contratava pintores italianos, franceses, para virem fazer aqueles afrescos na frente da casa, pintar os móveis tinham muito ouro, né, antigamente. Então, os camponeses também queriam reconstruir as casas deles. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a eles mesmos a pintar. Foi Dona Carmen Osterni, professora de pintura, quem começou a ensinar a pintura Bauernmalerei em Monte Verde. Com carinho e dedicação, ela passou a compartilhar o seu conhecimento com as suas alunas. A história do Bauer começou aqui em Monte Verde por meados dos anos 80, mais ou menos. Minha mãe chegou e estava na construção de um hotel chamado Massenhof. E a minha mãe teve contato com os proprietários, né, que é a Isildinha, o Kurt, e ela conheceu essa técnica que é o Bauernmalerei, que é uma pintura camponesa típica da Alemanha, no qual o Kurt fazia parte dessa vila, né, que pintava o Bauer. Então foi o primeiro contato que a minha mãe teve com a pintura. Cheguei aqui em Monte Verde em 81, 82, já com os planos de ter um imóvel, de ter alguma coisa aqui. E nesse sonho de morar, ou no futuro, qualquer coisa assim, de ter um empreendimento no ramo da hotelaria, coisa com turismo. E nesse sonho, meu marido desenhava, fazia o projeto da construção, né, do que seria esse imóvel, e junto ele me induzia a pensar em Bauer, na pintura. E trazia para mim, nas viagens que ele fazia à Alemanha, ele trazia as revistas com os móveis pintados e com a técnica, tudo escrito em alemão. Facinho, facinho. Então, a gente pegava pedaços de madeira e
pincéis qualquer, né? Nada de especial, e a gente ia misturando a tinta, ele ia traduzindo para mim as cores, né? O amarelo, o vermelho e tal, ele ia traduzindo e eu ia, né, a mão livre, às vezes com desenho, às vezes não, tentando misturar as tintas e conhecer a técnica do Bauer. E assim fizemos, né? Daí ele já mandava fazer um móvel, vou fazer um móvel, que tenho até hoje nos corredores, que na cabeça dele ele já tinha os móveis que ele queria usar. Mas numa técnica assim bem simples, como é pintada na Alemanha. Eu tenho uma história com o Bauer, que começou aos meus 17 anos, bem menina ainda, né? Quando eu conheci a Dona Carmen, né? Fui trabalhar no seu ateliê e lá eu conheci pela primeira vez a pintura, né? Trabalhei bastante tempo com ela, aprendi a dar as primeiras pinceladas, a fazer fundo, né, conhecer realmente a pintura, que era muito nova naquela época, né, foi em 92, já faz bastante tempo, e eu não imaginava, né, que hoje, já fazem 5 anos que eu trabalho só com pintura Bauer. Moro em Monte Verde já há 30 anos, e tive o prazer aqui de conhecer a pintura Bauer, né, com a minha mestra Maria Carmen Osterni, que tive aula com ela a partir de 2002, foi uma das primeiras alunas, né? E a arte, ela é realmente encantadora, né? A princípio eu não sabia nem pintar, nem desenhar nada, a primeira aula foi um horror, mas depois aquilo vai crescendo, vai tomando uma forma, assim, fantástica, e eu acabei me encantando realmente pela pintura, né? O Bauer eu comecei em 2004, com a Dona Maria Carmen, que foi a precursora aqui, mas eu não tinha intenção nenhuma de pintar, começou como um hobby, uma coisa para realmente ter alguma coisa, alguma atividade para ser feita aqui em Monte Verde. Que antigamente a gente realmente procurava o que se fazer aqui. Hoje em dia a gente tem bastante opção. O Bauer, ele nada mais é do que a representação da natureza. Então, eu acho que cada artista, ele acaba desenvolvendo um gosto específico. Então, eu amo as margaridas, né? Amo os pássaros. Eu moro num lugar muito aconchegante, cheio de árvores, onde os pássaros estão ali o tempo inteiro, tem muitas flores, e as borboletas também. Então, eu acho que cada artista vai se identificando com um elemento específico, né? Porque o Bauer rústico, antigamente, ele era um Bauer chapadão, ele não era aquele Bauer cheio de detalhes, porque antigamente era muito difícil você ter vários materiais igual a gente tem hoje em dia. Antigamente eles faziam a própria tinta, não existia essa gama de cores, de tinta. Então hoje em dia tem como você brincar muito com as peças, com as cores, com os desenhos. Quando alguém vê o trabalho do Bauer e vê prontinho, acha muito complicado, mas não é nada disso. Cada uma tem a sua característica, pinta como sabe, e é assim interessantíssimo observar. E isso nos lembra muito a Dona Carmen, porque ela sempre nos fazia pintar com calma. A Maria Carmen, ela tinha uma personalidade muito expansiva, né? Então, ela tinha um olhar para reaproveitamento. E ela sempre me falava para aproveitar qualquer tábua, caixinha, qualquer coisa podia se transformar numa obra de arte. E eu já tinha isso também no meu interior, né? De reaproveitar e de dar uma nova roupagem, uma nova cara para os objetos, para as coisas que estavam jogadas.
Então, a gente transforma as coisas, as peças, a gente dá um valor mesmo afetivo àquilo. E ela formou várias meninas na pintura de Bauer. Fez um trabalho muito bonito. E hoje nós somos um grupo até grande de pintoras do Bauer. Algumas têm ateliê, né, são professoras e tal. Monte Verde hoje tem essa característica, tem esse detalhe do Bauer, graças à Dona Carmen, mas cada uma hoje deixa a sua marca. Cada uma tem a sua marquinha. Por muitos anos, a pintura Bauernmalerei permaneceu restrita aos ateliês. Foi com a iniciativa Monte Verde espalha flores pela avenida que essa arte ganhou as ruas. As artesãs, unidas, passaram a colorir os espaços públicos, trazendo beleza, alegria e encantando moradores e visitantes. A arte tem esse poder de trazer a beleza, de restaurar o nosso espírito, né, a nossa alma. Quando os turistas retornaram a visitar a cidade, se encantaram com aquilo que estava ali, né, tantas flores, tanta beleza. Isso para a gente foi engrandecedor, porque a gente ajudou a trazer mais alegria pós-pandemia. Eu quero contribuir ainda mais, né, trabalhando e fazendo um pouco mais dessa pintura, espalhando mais cor e alegria aqui em Monte Verde. Na Alemanha não faz com todo esse rigor que a gente faz agora, com pincel disso, pincel daquilo. Não, era uma pintura rústica, que as crianças pintavam com os pais. No inverno muito longo, então ficava tudo cinza. Então eles precisavam pôr um pouco de cor dentro de casa. Então pegava a cadeira velha, lixava, pintava de novo, o banco, o armário, a parede. O Bauer, para mim, tem sido uma terapia, um momento muito gostoso, que eu passo sozinha ou com as minhas filhas, em que a gente pode compartilhar alguma coisa em comum, que ela também gosta. É ótimo. Algo que eu vou guardar para sempre. O Bauer, ele tem uma ternura, ele tem a questão das flores, do romantismo, né? Uma pintura que tem um acolhimento, né? Como Monte Verde, ela acolhe, ela te abraça, né? Então é uma pintura gostosa, afetiva. Com tintas e criatividade, as famílias decoravam seus móveis. Não era apenas arte, era um gesto de aconchego, de tradição e conexão familiar. A arte Bauernmalerei foi reconhecida como Patrimônio Cultural de Camanducaia, sendo valorizada como um símbolo da cultura local, onde os turistas que visitam Monte Verde se encantam pela tradição do Bauer, levando consigo não só produtos artesanais, mas também a memória de uma arte que é sinônimo de acolhimento e cultura. E hoje, né, dou aula de Bauer também, e é muito legal estar contribuindo para conseguir ramificar, né, essa arte que é tão simples, mas é tão bonita, né? Tanto na sua cultura, da história. E espero, né, continuar contribuindo e também trazendo novas pessoas, né, para darem continuidade. Como hoje aqui em Monte Verde é o patrimônio, né, a pintura Bauer. Então, para mim é muito gratificante estar fazendo parte dessa nova leva, né, de pintores de Bauer aqui da região. O Bauer, tradicionalmente, ele é usado no mobiliário. Ele começou com essa função, muito usado assim numa peça de madeira, né? Mas eu vejo o Bauer em outras coisas. Então, essa parte do vidro, que o vidro também é uma coisa que está uma tendência, né? Do vidro pintado à mão. Então, eu já imagino com o Bauer também. Eu faço as outras pinturas, mas no Bauer ele é aplicável em vários tipos de superfície, na porcelana. E eu acho legal isso, de você mudar a superfície, dar uma outra roupagem, dar uma coisa mais moderna, né? Então eu costumo fazer em outras áreas que não madeira somente, né? Essa é uma técnica de pintura que conquistou o mundo, né? Ela está em todos os lugares.
E eu acredito que por um motivo básico, ela tem uma linguagem muito clara, que é muito fácil de ser passada de pessoa para pessoa. E ela também traz temas que agradam todo mundo, não importa onde a gente estiver no mundo, a gente gosta de flores, a gente gosta de pássaros, de animais que remetem à natureza. E hoje, algumas famílias na região resgatam essa tradição familiar. A história da personagem da Dona Carmen começou como uma homenagem da MOVE. Nesse Natal, né, elas criaram a personagem da Dona Carmen, que é uma pintura do Bauer, aonde homenageia a minha mãe por ter sido a precursora da pintura, mas também homenageia a todas nós, que somos as pintoras que agora ainda continuamos com o legado dela e ainda continuamos a pintar o Bauer. Então foi muito bacana. As novas gerações não aprendem apenas os traços e pinceladas do Bauer-Malerei. Elas absorvem também o valor cultural que essa arte carrega. Por meio de oficinas promovidas pela Casa do Bauer, dos ateliês e pela Prefeitura de Camanducaia, a tradição continua viva, sendo compartilhada e fornecida a cada nova mão que segura o pincel. Ser passado para a nova geração. E é muito bonito, tem que continuar, o que nós aprendemos com a Dona Carmen tem que ser transmitido sim, as crianças têm que perceber esse valor do Bauer para Monte Verde. Nós vamos ter uma geração de novas pintoras, pintores, os meninos também se dedicando, porque é uma coisa familiar, né? E seria interessante se a gente conseguisse que eles levassem isso para a família, né? Dentro de casa, para ter um móvel, vamos lixar, vamos fazer junto. Então a gente tem esse sonho. O Bauer significa beleza. Alegria. Bauer significa tranquilidade, paz. Vida. Vida. Para mim, o Bauer é paixão. O Bauer, para mim, ele é viver no mundo colorido com afetividade. Amor. Felicidade. Venha viver essa experiência e sentir o que é colorir e florir. O Bauer-Malerei é isso, uma forma de transformar o mundo ao nosso redor, com cor, com delicadeza, com alma. É florir o que está em volta e também o que está dentro de nós. Thank you.